Graças e paz, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a amada Igreja Batista do Arruda, louvamos a Deus por mais uma oportunidade que temos de trazer aos amados irmãos um momento de escola bíblica dominical, através do nosso caderno, Ser Igreja. Mas antes de tudo, também gostaria de desejar a cada um de vocês um Feliz Natal, onde o Filho de Deus ele possa ser algo interpretado como o Filho que veio para nos salvar, o Filho que veio para nos dar vida eterna, o Filho que se encontra entre a gente, simplesmente para nos dar paz, esperança e prosperidade em meio a um mundo do qual estamos vivendo sem nenhum equilíbrio, sem nenhuma esperança, sem direções para o ser humano. Por isso que este é o desejo do nosso pastor, que você enxergue a Jesus, o Filho de Deus, como aquele que nos dá direção para viver e que nos salva. E por seu amor tão grande, veio a este mundo para nos resgatar do poder das trevas. Queridos, também gostaria de falar nesta manhã sobre a missão, né? Que é o tema da aula, a missão da igreja local. E é muito importante a gente conhecer essa missão de uma forma pessoal, né? Nós estamos envolvidos nessa missão, podemos dizer assim, de uma forma bem pessoal, com tudo aquilo que a nossa igreja, ou seja, a igreja local, ela vive nos seus dia a dia. Então, precisamos enxergar e aprender realmente o que fazemos, né? Qual a nossa missão dentro do propósito da igreja local em nossas vidas, principalmente aqui na Igreja Batista do Arruda. Para Robson Cavalcante, a igreja vive como ela pensa, inclusive em sua missão, né? É bem interessante essas palavras desse teólogo que realmente nos deixa bem à vontade para enxergarmos que a igreja ela tem suas formas, mas qual o pensamento realmente da igreja local? Qual o pensamento daquele que está à frente desse rebanho para conduzir a igreja na sua missão de acordo com a palavra de Deus? Tal missão, resumida por este bispo, né, cientista, político, escritor brasileiro, consiste em evangelizar, ensino, comunhão, serviço e profetismo. Sua base se encontra na declaração de que a igreja, promovida pela Conferência de Lambert em 1988, proclama o reino de Deus, deve se batizar, ensinar e incorporar os convertidos a uma comunidade de fé, despertar o coração dos fiéis para respostas de misericórdia a necessidades humanas e denunciar as estruturas iníquas da sociedade, né? Sabemos que a igreja também tem essa missão. Enquanto o proselitismo que o mundo oferece à vida das pessoas é maligno, é mau, né? Converge totalmente com aquilo que é a prática e a palavra de Deus nos ensina, certamente nós entendemos o quanto necessitamos servir a esse Deus, caminhar com esse Deus e simplesmente levar a fazer a sua vontade e não aceitar justamente aquilo que esse mundo e que essa sociedade tem para ofertar às pessoas. Precisamos olhar principalmente por este ponto que é bem interessante, baseando e esclarecendo que o evangelista Mateus, né, ele vai dizer sobre a missão da igreja em Mateus 4,
versos 23 e 24. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males, tomados, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele justamente os curou. Não é isso, queridos? Interessante que nós precisamos pensar como a palavra de Deus certamente nos ensina, né? Eu gostaria que você meditasse nisso, pensasse um pouco como você acha que pode fazer a diferença para as pessoas que estão ao seu redor. Qual o sentido da palavra santidade para você? Quais são as áreas da sua vida em que é preciso maior santificação? Quais são as maneiras de uma igreja local fazer a diferença em sua sociedade? Boas perguntas. Se você ouviu, guarde-as, responda para você e procure justamente melhorar, né? Fazer aquilo que Deus te chamou. Porque você tem uma missão, né? E sua missão começa pela sua vocação cristã, separado do mundo justamente para glorificar a Deus. Queridos, a salvação é pela graça. E essa graça vem de Deus, propósito dele, é bem definido. E Deus nos salvou para servirmos. Não fomos salvos para ficar de pernas para o ar, esperando a caravana celestial passar e nos levar para o céu. Deus tem um propósito para as vidas que ele alcança com a sua maravilhosa graça e presença. Queridos, isto é um fato grandioso, não é? Deus quer nas nossas vidas. Certamente Ele não salvou as nossas vidas simplesmente para nos mantermos ou ficarmos sentados nos bancos das igrejas, nos sofás de nossas casas, simplesmente esperando que as portas do céu abram e que a gente venha ser recolhido para a sua graça. Mas Ele nos chamou para uma missão, assim como foi no Antigo Testamento. Se nós olharmos o livramento de Deus para o seu povo, né, nós vamos encontrar principalmente no livro de Êxodo, como os hebreus eles foram libertos, né? E nós olhamos para esse modelo de salvação, onde Deus retira o seu povo e encaminha esse povo para a nova Canaã, a terra de Canaã. Isso, na verdade, é um modelo do Antigo Testamento. Hoje, nós temos algo muito mais interessante. Não só Deus deseja salvar o seu filho, mas através do seu filho, ele veio ao mundo, pregou as boas novas de salvação, e hoje nós entendemos que essa mensagem ela é uma mensagem muito mais profunda ainda. Ela não leva as nossas vidas simplesmente a uma terra prometida, mas a terra de hoje em diante, depois da vinda de Cristo a esse mundo, essa terra prometida, já, certamente essa terra é o céu. Não é mais um lugar específico neste mundo, mas o que Deus tem para os nossos dias é que possamos justamente viver esse evangelho da salvação, esse evangelho que cuida dos nossos caminhos e que certamente tem algo bem maior para os nossos dias, né? Não uma terra que precisamos trabalhar, não uma terra que precisamos viver como qualquer homem vive em qualquer lugar. Mas essa missão, que deu início desde o Gênesis, essa missão hoje é a missão de proclamarmos o Evangelho da salvação, o Evangelho que nos ama, o Evangelho que nos leva também ao céu, como nós pregamos também às pessoas, para que essas pessoas possam ter esse encontro com Cristo. Queridos, John Stott ele vai dizer algo bem interessante aqui na página 111. O tema essencial de toda a Bíblia, desde o começo ao fim,
é que o propósito histórico de Deus é chamar um povo para si mesmo. Que este povo é um povo santo, separado do mundo, para lhe pertencer e obedecer, e que sua vocação é permanecer fiel à sua identidade, isto é, ser santo ou diferente em todo o seu pensamento e em todo o seu comportamento. Não é? E olhando para essas palavras, podemos entender o que seria realmente esta missão da igreja local. Precisamos considerar o sentido da palavra missão, queridos, no contexto da igreja local. Em primeiro lugar, vamos considerar até pelo próprio chamado de Abraão, em Gênesis 12, do 1 ao 13, onde Deus diz para Abraão que ele deveria deixar a sua parentela e ir para o lugar, para a terra, que o Senhor iria lhe conduzir. E automaticamente, pela fé, Abraão creu nessa palavra e seguiu certamente ao Deus soberano. Assim também nos encontramos, irmãos. Podemos aprender que a missão da igreja, que começa em Abraão, faz eco em nossa vida também, quando estamos dispostos, em primeiro lugar, a ouvir a Deus. E eu creio com muita certeza que o homem que crê em Deus, que ouve a Deus, certamente ouve as palavras que Deus nos dirige. E eu creio que essas palavras nos dirigem, ou seja, nos põem diante do seu propósito, diante daquilo que é justamente a sua missão em todos os tempos. Precisamos entender esse chamado a partir do momento que nós ouvimos a Deus todos os dias da nossa vida. E a missão de Deus, devemos ter, acima de todas as coisas, diante dessa missão, a confiança, né? Assim como foi com Abraão, assim como foi José, nessa confiança de que nós estamos pregando esse evangelho, mesmo que venha acontecer alguns males, mesmo que venha acontecer alguns propósitos que queiram nos largar, ou nos distanciar desse caminho, precisamos continuar confiando num Deus que cuida das nossas vidas. Assim como o próprio Deus liberou o seu povo ali no Êxodo, né? Êxodo 3:10, nós podemos deixar claro que a palavra de Deus vai dizer que vá, pois agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. A mesma coisa Deus tem falado também para as nossas vidas. Cremos fielmente. Deus nessa manhã está dizendo para você, meu filho, vá agora. Eu envio você a Faraó para tirar você, para que você seja uma ferramenta que possa tirar pessoas desse mundo, pessoas que estão escravizadas e que não podem, em hipótese alguma, avançar diante da palavra de Deus. E um dos pontos principais da história, da atuação de Deus a nosso favor, foi justamente quando ele enviou seu Filho amado, Cristo Jesus, para morrer na cruz do Calvário, para nos dar este caminho, né? Paulo descreve a chegada de Jesus encarnado como plenitude dos tempos, ou seja, em Gálatas 4, versos 4 e 5, vai dizer justamente isso novamente. Jesus disse: Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Olha que palavra da qual precisamos meditar. Jesus Cristo está dizendo nesta manhã: eu fui enviado pelo Pai. E assim como o Pai me enviou, eu também envio cada um de vocês para justamente levar esta mensagem a todos que precisam ouvir, a toda a humanidade precisa conhecer sobre esse Cristo e precisamos entender, acima de todas as coisas, o propósito da vinda do Filho de Deus ao mundo. Foi singular. O propósito da missão da igreja também é o pacto de Lausanne, nos ajuda até a entender a continuidade da missão de Cristo através da sua igreja.
ao declarar que nós afirmamos que Cristo enviou seu povo redimido ao mundo como o Pai enviou, e isto conclama para um envolvimento profundo e dispendioso com o mundo. Não é isso? Em outras palavras, quando se diz que a igreja tem uma missão, diz que as pessoas que compõem as igrejas locais têm uma missão, a missão da igreja comunidade. É a sua missão também como indivíduo, né? Gostaria também de falar um pouco nessa manhã sobre o que é a missão integral, né? O que seria a missão integral da igreja? A missão integral da igreja é a teologia que apresenta uma leitura bíblica a partir da consciência da necessidade de levar em consideração o ser humano como um todo, nossos procedimentos evangelísticos e missionários. O ser humano, na ótica de sua integridade, é observado em suas dimensões espirituais, psíquicas, sociais e físicas. A tendência de alguns segmentos cristãos valorizar apenas o espiritual, né? Enquanto a outra questão persistente ao ser humano como um todo fica desprovida de qualquer atenção. Muitas vezes nós encontramos comunidades, igrejas que vivem esse contexto, buscando 24 horas por dia um conceito espiritual, quando acaba-se perdendo a sua essência como missão, como a igreja que prega o evangelho e que não vive apenas para si. Vamos compreender um pouco, né, nesse instante, a visão da igreja local. Paulo escreve suas cartas a diversas igrejas. Escreveu a igreja de Coríntios, de Roma, Efésio e assim por diante. Por vezes, Paulo se dirige também aos cristãos de uma forma universal, falando, mas deixa pistas, né, claras, que também se dirigia a pessoas e lugares específicos, como nesta vez em que escreveu os crentes de Roma. Podemos até olhar lá Romanos 16, 1, 24, você vai ver a carta, as palavras do apóstolo Paulo justamente se dirigindo aos cristãos daquela igreja. Então, precisamos, irmãos, avançar nesse evangelho. A visão que define o tipo da igreja local que queremos ser, né? Nosso ideal de igreja local aqui no Arruda é baseado em valores bíblicos, princípios essenciais do cristianismo, né? Em primeiro lugar, nosso relacionamento com Deus. Adoramos a Deus conforme Ele se revela nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, Deus é Trindade. Adoramos a Deus Trino. E em segundo lugar, na dimensão comunitária, procedemos de modo a viver o discipulado de Jesus, a edificar pela palavra, para o exercício dos dons espirituais. Em terceiro lugar, atrelados ao poder do Espírito Santo, porque a obra de Deus se faz pela graça de Deus. Queremos cumprir realmente esta missão. A visão da igreja batista é simplesmente levar as pessoas a buscar um relacionamento intenso com Deus, amar, servir ao próximo e fazer Jesus conhecido em todos os povos no poder do Espírito Santo. Nossa visão é esta, irmãos, e temos 3 dimensões de crescimento integral da nossa igreja. Primeiro, crescer para o alto. A igreja deve crescer para o alto em direção a Deus, num compromisso sério com Ele. O segundo, crescer para dentro, é quando olhamos para a qualidade dos relacionamentos de nossa comunidade local e desejarmos ser uma igreja local acolhedora, com alto espírito de comunhão e edificação de pessoas. São características de quem cresce para dentro, não é isso? Crescer para fora, esse tipo de crescimento ou dimensão da missão cristã que nossa igreja deve levar a sério, é considerar que estão morrendo sem entregar a sua vida a Cristo.
que não conhecem a Jesus ou desprezam a sua palavra, seja por ignorância ou rebeldia explícita. Crescemos para fora, alicerçados da promessa de Deus de que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Louvado seja Deus. Queridos, que o nosso bom Deus nessa manhã fale em nossas vidas, que o nosso bom Deus possa estar ao nosso bom e amado lado, e assim possamos entender melhor qual a missão da igreja. Um abraço a todos, que o Senhor nos abençoe. À noite estaremos louvando novamente a Deus com o nosso culto de adoração.